Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 35 ao versículo 41. Evangelho de João, capítulo 9. Versículos 35 ao versículo 41. Diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Meus queridos, percepção. Aqui nós vemos, meus amados, esse relacionamento de Jesus aqui com a cura de um cego de nascença. E aqui nós vemos todo esse desenrolar dessa cura, e nós entendemos aqui que muito mais do que a percepção física, esse homem havia perdido a percepção da vida, a percepção espiritual. E o que é percepção? Percepção, em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, diz que é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. Através da percepção, o indivíduo, ele organiza e interpreta suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio, à sua vida. Percepção consiste na aquisição, na interpretação, na seleção e na organização das informações obtidas pelos sentidos. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve também os processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar na interpretação dos dados recebidos. Uma maneira totalmente nova de perceber a realidade constitui-se uma batalha na mente. Quero compartilhar com vocês hoje a palavra que diz sobre visão, percepção e vida. Visão, percepção e vida. As grandes transições, meus amados, elas são desconfortáveis. E as informações novas, elas são desafiadoras. E uma vez que uma nova visão é recebida, não há como voltar atrás e nem como desfazer o que foi feito. Um conjunto completamente novo de riscos e incertezas nos aguarda. Jesus chamou a si mesmo de médico, e ele amava restaurar a vista aos cegos. Em algumas ocasiões, os pacientes eram literalmente cegos, como o cego de nascença que Jesus curou aqui nesse episódio. Para Jesus, meus amados, a etapa final de todo o episódio não foi a cura física, mas a percepção espiritual, a percepção
da vida. Mais do que aquele homem ser curado fisicamente, ele voltou a ter possibilidades de perceber a vida. E não somente de perceber a vida, mas de perceber por qual espiritualidade ele escolheria viver a partir daquele momento. Jesus curou o homem para que, ao final, ele pudesse ver o próprio Jesus e ser espiritualmente curado através da revelação de Deus diante dele. Aqui no versículo 37, Jesus disse assim: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. No versículo 36, ele diz assim: perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Aí Jesus responde, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Mas o propósito completo da revelação, meus amados, aqui de Jesus a esse homem, é o quê? Não é somente o propósito de curá-lo fisicamente, mas o propósito de possibilitar a esse homem voltar a ter percepções, como também promover a este homem uma integração novamente à vida. E uma aplicação nessa vida, quando ele diz a frase, você crê no Filho do Homem? Sem uma decisão, meus amados, nova diante da revelação de Deus, o encontro como um todo teria sido uma perda para este homem. Eu vou repetir. Sem uma decisão diante da nova revelação de Deus, o encontro como um todo teria sido uma perda para esse homem. Assim como também para qualquer um de nós, se cada vez que nós nos encontrarmos com Jesus, a cada vez que a palavra de Jesus Cristo se revelar a nós, a cada vez que a palavra de Deus se manifestar a nós e nos convidar, e nos convocar a uma nova postura, a uma nova atitude, e nós simplesmente não fazermos nada diante desse encontro, o encontro acaba sendo perdido. Com isso eu estou dizendo que não adianta você vir todos os domingos e encontrar-se com a manifestação e a revelação da palavra de Deus, se você depois disso virar as costas e ir embora para a sua casa, e as suas atitudes e decisões e posições continuarem as mesmas. O resultado desse encontro foi uma perda de tempo para você. Foi uma perda de tempo para todos vocês. Porque encontrar-se com Jesus, receber uma revelação dele, e a vida continuar exatamente da mesma maneira, é um encontro que não valeu a pena. É um encontro que não mudou nada. É um encontro que não transformou nada. Podemos até nos emocionar. Podemos até nos arrepiar na hora do louvor. Mas não passa disso. Os sinais da cura deste cego foram grandes. Mas a intenção da cura, meus amados, foi chamar a atenção para o ato de crer e confiar em Jesus. Para a obtenção do quê? Para obter três coisas. Em primeiro lugar, a cura espiritual definitiva. Maior que o seu problema físico de não enxergar as pessoas, não enxergar a vida, é que esse homem não conseguia enxergar as realidades da vida e nem as realidades espirituais. E no domingo passado, a ministração aqui foi baseada na questão da realidade. Que realidade não são as coisas saírem exatamente como nós gostaríamos que fosse, mas é as coisas acontecerem como na realidade elas são. Isso é realidade. E se nós insistirmos em viver em um mundo de fantasia, em viver em um mundo de faz de conta, nós viveremos muito pouco. Então, meus amados, os sinais de cura foram para chamar a atenção
para o ato de crer e confiar em Jesus. Então nós precisamos crer e confiar em Jesus, a semelhança desse cego de nascença, para quê? Em primeiro lugar, para nós sermos curados espiritualmente de uma forma definitiva. Muitos de nós somos curados em uma área da nossa vida espiritual, mas continuamos adoecidos em outras. Segunda coisa, meus amados, para obter a salvação. Mas salvação do quê? A salvação primeiro de nós mesmos. Porque na verdade, meus amados, quem causa o maior mal a nós somos nós mesmos. Com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de tratar as pessoas, com o nosso hábito de julgar as pessoas, de criticar as pessoas, nós acabamos sendo aqueles que fazem mais mal a nós mesmos. Não pense, meu irmão e minha irmã, que são as pessoas que fazem mal a nós. Não, não são. Os males que nós sofremos, os males que nós enfrentamos, eles são causados por nós mesmos. Porque todos eles estão baseados ou nas nossas ações, escolhas e atitudes, ou na nossa reação ao que o mundo nos faz. Se nós reagirmos de uma maneira diferente ao que o mundo nos faz, nós não faremos mal a nós, e o mundo não terá o poder de fazer o mal a nós, porque como nós reagimos, é que determinará o segmento de tudo que o mundo tenta fazer a nós, seja através de pessoas, seja através da política, seja através da economia, seja através desse sistema espiritual maligno. Salvação de nós mesmos. Salvação não somente de nós mesmos, mas também da condenação a uma vida de escuridão. E escuridão do quê? De realidades. Por quê? Porque quem já entregou a sua vida para Jesus Cristo e nasceu de novo, já está salvo. Mas essa pessoa vai viver condenada a quê? Condenada a uma escuridão de realidades, ou seja, a vida apresenta realidades e ela não consegue enxergar essas realidades, porque ela vive nas trevas, na escuridão, na ignorância por opção. Porque existe ignorância por falta de conhecimento e existe ignorância por opção. O que Jesus fala para eles aqui? Olha, eles falam assim: acaso nós também somos cegos? Aí Jesus responde para eles assim: se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, então a culpa de vocês permanece. Jesus falou: eu vim para que quem não visse, viesse a ver. E quem acha que enxerga muito, ficasse cego. Por quê? Porque não quer enxergar a realidade da verdade que é Jesus Cristo. Aí eles retrucam Jesus e falam assim: então, você está querendo dizer que nós somos cegos? Jesus falou assim: caíram, né? Caíram em contradição. Bom, então se vocês fossem cegos, como vocês dizem que vocês não são, vocês não teriam culpa nenhuma. Mas como vocês estão me dizendo que vocês veem, então vocês são culpados de todos os pecados de vocês. Quantos de nós aqui nessa noite não estamos condenados a viver uma vida de escuridão, de ignorância espiritual, de ignorância a respeito da vida? Achamos que vemos muito, e quem acha que vê muito, nada vê. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento,
a fim de que quem realmente reconhece que não consegue enxergar as realidades, a essas pessoas eu vou manifestar a realidade de quem eu sou. E aqueles que pensam que sabem de tudo, que veem tudo, que explicam tudo, esses são os verdadeiros cegos. E se eles acharem que eles enxergam muito, então eles são culpados de todos os males que eles promovem na sua maneira de enxergar a vida. E a terceira coisa que nós podemos obter aqui é a transformação. Encontrar-se com Cristo, crer e confiar inteiramente nele, tem que transformar. Tem que transformar a minha maneira de ser. Eu não posso, depois de eu ter um encontro com Jesus Cristo, ouvir das pessoas: ah não, isso que ele fez é próprio dele, ele sempre foi assim. Eu posso ser sempre assim até me encontrar com Jesus. Depois que eu me encontrei com Jesus, eu não posso continuar sendo sempre assim. Algo precisa mudar. Preciso mudar a minha maneira de ser. Mas não só a maneira de ser, eu preciso mudar a minha maneira de viver. Porque se eu encontrei a vida, isso significa que a vida que eu vinha levando não era vida. Então eu preciso mudar a minha maneira de viver. E eu também preciso modificar a minha maneira de perceber a vida. Agrupar toda essa luz, toda essa revelação, e através do agrupamento dessa luz, porque luz é responsabilidade, luz é conhecimento. Então todo esse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo da minha vida com Cristo, ele precisa redundar em transformação, principalmente na maneira como eu percebo a vida. E se as minhas percepções da vida mudam, a minha maneira de viver também muda. Se as minhas percepções mudam em relação à vida, a minha maneira de ser também se modifica. Não se esqueçam, para Jesus, meus amados, visão era a percepção dele mesmo. O cego, que agora não é mais cego, fala assim: como que eu vou saber quem é o Filho do Homem? Ele diz assim: você está falando com ele. E quando Jesus diz isso para esse cego, ele está querendo dizer o quê? Que se alguém se atrever algum dia a dizer que tem percepção da vida, essa pessoa obrigatoriamente terá que dizer: eu tenho uma percepção clara de quem é Jesus. Crer em Jesus, como nós cantamos essa música no final, e foi proposital cantar essa música antes da ministração, tem a ver com o quê? Não é só dizer eu creio no Senhor, é dizer eu creio em Ti, e eu creio que Tu podes tirar as escamas dos meus olhos, que o Senhor pode jogar luz sobre a minha vida, e eu posso começar a perceber, a viver e a agir de uma maneira diferente na vida. Eu tenho que ser transformado. Os fariseus, cegos por suas inseguranças e seu orgulho, eram incapazes de ajustar-se e ver a revelação de Deus. Meus amados, preste bem atenção: insegurança e orgulho gera cegueira. Pessoas inseguras e pessoas orgulhosas são pessoas cegas.
Eles haviam se fechado ao ensino e às percepções fora da caixa da sua vida, dos seus limites, do seu quadrado. Isso fala de nós também, meus amados, quando nós nos fechamos aos ensinos quadrados da nossa vida e não nos abrimos a uma visão maior, a uma percepção maior, a uma revelação maior de Deus e da vida. Os seus pensamentos estagnaram. É uma consequência quando você se fecha aos ensinos, à revelação de Jesus Cristo. A tendência é que os seus pensamentos também vão estagnar-se. A tal ponto que você não tem pensamentos novos, você não consegue pensar coisas novas, você não consegue fazer reflexões novas. A vida para você é aquele quadradinho, é aquela mediocridade. Seus pensamentos apodreceram. Nesse processo eles perderam a visão e consequentemente as percepções. Seu pecado era o orgulho, e o seu destino era permanecer para sempre nas trevas da ignorância e das percepções da vida. As escamas não iriam cair dos seus olhos à semelhança dos nossos olhos também. Mas aqueles que fossem e aqueles que forem suficientemente humildes para crer, entrariam e entrarão em um mundo novo de visão e de percepção. Essa história do homem cego e os fariseus, o encontro deles com Jesus e seus respectivos destinos, meus amados, é a nossa história. Essa não é só a história desse cego e dos fariseus, não. Essa história do encontro de Jesus com esse cego e com os fariseus também é a nossa história. É a história de todos os cristãos viventes e o seu encontro com o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade e a todas as realidades, como eu disse aqui na ministração do domingo passado. Deus virou gente e viveu entre nós. A palavra virou carne, carne e osso, encarnou e veio viver entre nós. E o Deus que virou homem, o Deus que virou gente, manifestou a graça e a verdade de Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de realidades. Em João 16, Jesus falou: eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos guiará a todas as realidades. Ele vos lembrará de tudo o que eu falei. Ele não falará de si, Ele falará de mim. Ele manifestará a minha verdade, a minha realidade, a minha graça, a minha vida. O Espírito Santo vem para trazer a verdade e mudar a maneira. Preste bem atenção. Quando o Espírito Santo traz essa verdade de Deus para nós, qual é o propósito disso? É para mudar a maneira como nós percebemos Deus, como nós percebemos a vida, e também para mudar a maneira como nós processamos a realidade. Uma coisa é você ter conhecimento da realidade, e a outra coisa é você processar e lidar com essa realidade que se apresenta. E
E o Espírito Santo fez isso ao nos dar a mente de Cristo, de modo que em todas as coisas nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, de todas as maneiras e por todos os dias na face da terra. O que precisamos para viver de forma correta é a mente de Cristo. E o pensamento correto produz uma vida correta. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Paulo fala assim que o Espírito, ele perscruta e revela todas as profundezas de Deus. O Espírito Santo. E aí Paulo termina dizendo: nós temos a mente de Cristo. E Cristo fala em João 16: eu vos enviarei o meu Espírito, e Ele vos guiará pela minha mente. Ele vos guiará toda a verdade, porque eu sou a verdade. Ele não falará nada dele mesmo, Ele falará tudo de mim. Tudo o que eu disse, Ele vai lembrar a vocês, porque Ele carrega a minha mente, e Ele estará em vocês. E se o Espírito estará em vocês, então todos vocês têm a mente de Cristo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Mais do que qualquer outra coisa, o que os discípulos de Jesus precisavam em sua ausência era a sua mente em todos os assuntos. Jesus Cristo ia ser crucificado, morrer, ressuscitar e voltar ao céu. O que os discípulos precisavam quando Jesus Cristo estivesse longe? Eles não precisavam mais da presença de Cristo, como nós também não precisamos da presença física de Cristo conosco aqui. Nós precisamos, para viver a vida, apenas da mente de Cristo. A sua mente nos conduzirá a ver a luz, a enxergar as realidades e a viver essas realidades. Eu vim para esse julgamento, para que os cegos vejam, e para quem acha que enxerga muito na vida, se torne cego. E essa ainda, meus amados, é a necessidade número 1 de todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo: a mente de Cristo. Essa é a maior necessidade que todos nós temos hoje. Amém? A verdadeira sabedoria, meus amados, é o domínio de Deus, e o agente dele para essa sabedoria é o Espírito Santo. Diante disso, meus amados, quais são as verdades e as realidades inconfundíveis que nós precisamos compreender? Diante de tudo isso que o Espírito de Deus tem falado até agora, quais são as verdades e as realidades inconfundíveis que nós precisamos compreender? Primeiro, o Espírito Santo é o mecanismo de busca para todas as coisas relacionadas a Deus. Deus, você não encontra Ele no Google. Eu quero saber quem é Deus. Google, Deus, God, Deus, tal. Vai aparecer zilhões de informações. Não. O mecanismo de busca para todas as coisas relacionadas a Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele conhece as profundezas de Deus. Ele é quem nos trará
a mente de Cristo. Ele é quem nos guiará a toda a verdade. Ele é quem nos trará luz à nossa ignorância, às nossas escuridões, às nossas trevas. O Espírito Santo. Segunda verdade inconfundível que nós precisamos compreender. Esse Espírito que perscruta e conhece todas as profundezas de Deus, Ele vive em nós. Ele vive em você. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, Ele vive em você. E a terceira verdade é que Deus revela as realidades espirituais e as realidades da vida a nós através do Espírito Santo. Não é através de filósofos, não é através de sociólogos, não é através de teólogos, é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Deus que vive em nós. Amém, meus amados? Diante de tudo isso que nós ouvimos até agora, qual é a visão e quais são as percepções à luz do encontro com Jesus? O encontro do cego e dos fariseus e do nosso encontro com Jesus. Porque afinal de contas, a história do cego de nascença e dos fariseus é a história nossa também. Então, qual é a visão? E quais são as percepções à luz do encontro com Jesus? Primeiro, nossas percepções da realidade se encontram com as revelações de Deus sobre a realidade. A sua realidade, ela é realidade para você até que você encontre com Jesus. Ele não é uma outra realidade, Ele é exatamente a verdade. Ele é a realidade. Amém, meus amados? Segunda visão e percepção. As revelações de Deus se encontram à nossa disposição. Não é a nossa disposição assim quando nós queremos. É a nossa disposição como ato de vontade. Ou seja, meus queridos, as revelações de Deus se encontram à nossa disposição dependendo da nossa humildade ou do nosso orgulho. Se formos humildes, Ele diz: eu vim para que quem é cego veja. Se nós somos orgulhosos, Ele diz: eu vim para os que acham que são alguma coisa. Descubram que não são nada. Terceira, nossa disposição deve produzir uma decisão: aceitar ou rejeitar, acolher ou repelir, guardar ou lançar fora. Uma quarta visão e percepção: uma integração da revelação, que é baseado na nossa aceitação, nos levará à conexão, à salvação e à transformação da vida e das percepções sobre ela. Eu vou repetir. Uma integração da revelação, ou seja, aceitamos essa revelação, aceitamos que o Senhor é luz e que o Senhor realmente é a verdade. Quando nós aceitamos isso, nós somos conectados a Deus. E essa conexão, ela nos salva e nos transforma. Transforma o quê? Transforma a nossa vida, a nossa maneira de ser e também
apura as nossas percepções sobre essa mesma vida. Agora, a rejeição nos levará para onde? A rejeição, meus amados, nos levará, em primeiro lugar, à perda de conexão. Meus queridos, olhem aqui para mim. Sabe aquele desânimo que está assolando a sua vida? Sabe aquela indiferença que você desenvolveu de ir ou não ir no culto, ir ou não ir na oração, ir ou não ir na escola bíblica dominical? Sabe essa indiferença? Essa indiferença tem um nome: desconexão. Você desconectou-se do Espírito. Você não sente mais atração pelas coisas do Espírito. Você não sente mais atração pela mente de Cristo. Você não sente mais atração pela vontade de Deus. O que está acontecendo com você e com muitos aqui dentro é desconexão. Por quê? Porque estão rejeitando a luz, a revelação. Segunda coisa que acontece: separação. Se perdeu a conexão, você se separa de Deus e das realidades da vida. Qual é a consequência? Mergulho em trevas, ignorância. Uma vida de conhecimento obscuro a respeito de Deus e do seu Espírito. Terceiro lugar, estagnação. A vida com Deus para. Não há fervor para orar, não há fervor para adorar, não há fervor para servir. Se der para ir no culto, tudo bem. Se não der, tudo bem. Se algum dia der certo, eu vou na IBD. Se não der também, beleza, tranquilo. Estagnação na vida com Deus, nas percepções da vida e no crescimento espiritual. Deixa de crescer espiritualmente. Igreja, olhem aqui para mim. Você pode pegar um método espiritual e fazer uma medição de quanto você tem crescido na sua vida com Deus esse ano? Ou se você tem regredido na sua vida com Deus, na sua vida espiritual? Como restaurar a visão e a percepção espiritual e a visão da vida? Isso só será possível, meus amados, através do reconhecimento da obra do Espírito Santo agindo em nossos pensamentos. Nós temos que deixar de ser homens naturais que pensam naturalmente. Nós temos que pensar espiritualmente. Nós temos que permitir que o Espírito Santo traga a mente de Cristo a nós e nos leve a pensar e a refletir e a ter percepções espirituais. Isso refletirá diretamente em nossas posturas, em nossas atitudes e em nossas percepções. O que Jesus Cristo falou para a igreja de Laodiceia: você diz, eu estou rico, eu estou abastado, eu não tenho necessidade de nada. Você mal sabe que você é um pobre, miserável, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado. Eu aconselho que você compre colírio para os seus olhos, porque você está cego, e a pior situação da sua cegueira é que você não enxerga que você está cego. Você não está enxergando o abismo que você está descendo. Você não está conseguindo perceber o quão longe de mim você está. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você ficou morno,
Sua vida cristã é uma mornidão só. Quem dera você fosse um crente frio, gelado. Mas nem isso. Você é um crente morno. Vai levando tudo na flauta, tudo na manha, tudo no jeitinho. Como que nós podemos restaurar essa visão e essa percepção? Primeiro, o Espírito Santo, só Ele é capaz de mudar as minhas interpretações de situações negativas, com o intuito de trazer clareza à minha vida. Vou repetir. Só o Espírito Santo é capaz de mudar as minhas interpretações de situações negativas, com o intuito de trazer clareza à minha vida. O Espírito Santo muda a maneira como nós vemos e como nós filtramos as nossas circunstâncias. Somente através do Espírito Santo, meus amados, é que os obstáculos podem tornar-se oportunidades divinas. Só pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito, obstáculos continuarão sendo obstáculos. Se o Espírito Santo não filtrar a nossa maneira de enxergar as circunstâncias, se o Espírito Santo não mudar a nossa maneira de olhar as realidades, nós vamos continuar vivendo desse jeito. Somente através do Espírito Santo, meus amados, é que as pedras podem ser transformadas em plataformas, em escadas, rumo à maturidade e ao crescimento pessoal. Se você não clamar pelo Espírito Santo, meu querido, as pedras que jogam em você, as pedras que surgem em seu caminho, continuarão sendo pedras de tropeço para você. Mas se você olhar para o Espírito e reconhecer, eu sou cego, eu não estou enxergando nada, me ajuda, Espírito Santo, Ele vem e Ele vai transformar essas pedras em escada, em plataforma para você subir e crescer. O trabalho do Espírito Santo em minha vida, em sua vida, é redimir a nossa mente. E como que Ele redime a nossa mente? Ele pega a nossa mente e Ele remoldura a nossa mente pela mente de Cristo. E fazendo isso, Ele vai remoldurar todas as situações à nossa volta, através do filtro dos propósitos de Deus. Porque sabemos que todas as coisas contribuem para um propósito maior de Deus para as nossas vidas. Romanos 8, 28. Quando acontecer algo desagradável a você, você não vai ficar, aconteceu isso comigo. Quando alguém fizer o mal para você, você não vai ficar falando assim, a pessoa está fazendo mal para mim. Não, quando o mal bater a sua porta, quando uma enfermidade ruim assolar você, quando alguém tentar te destruir, te trair, te criticar, ser falso com você, olhe para o Espírito e fala assim, Espírito, remoldura a minha mente. Leva-me a olhar de acordo com os teus olhos essa situação. O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer crescer em mim? O que o Senhor quer transformar em mim? Segunda coisa, como nós podemos renovar, restaurar a visão e a percepção espiritual e da vida. O Espírito Santo, Ele remolda as impressões de minhas percepções
com o propósito de produzir realidade. Como é que você olha as circunstâncias? Como é que você olha os movimentos à sua volta? Jesus Cristo disse no Sermão do Monte: os olhos são a lâmpada da alma. Se os teus olhos forem bons, o teu ser será bom. Se os teus olhos forem maus, o teu ser será mau. Cuidado, que a luz que você pensa ter em sua alma, cuidado para que elas não sejam trevas. E se a luz que você pensa que tem forem trevas, grandes trevas serão. O trabalho do Espírito Santo é relembrar que quando existe um Deus amoroso ao nosso lado, nada jamais é fatal ou definitivo. Vou repetir. O trabalho do Espírito Santo é nos relembrar que quando existe um Deus amoroso ao nosso lado, nada jamais é fatal ou definitivo. As emoções, meus amados, são poderosas. E Deus sabe que se não tomarmos cuidado, elas podem tomar posse e destruir a nossa alma. Deus também sabe que Satanás adora explorar as nossas emoções fora de controle, com mentiras que nos levam a fazer coisas autodestrutivas e danosas às pessoas. Destruímos a nós e as pessoas por causa de agirmos em cima de emoções descontroladas. O Espírito Santo, meus amados, ele não está à disposição somente nos momentos ruins, ele está presente também para temperar o nosso sucesso, de modo que não encontremos o perigoso abismo do orgulho e da autossuficiência. Veja o que eu fiz, olha o que eu faço, isso foi eu que criei. O Espírito Santo está tanto nos tempos difíceis, como nos tempos de conquistas. E eu penso que os tempos de conquistas são muito mais perigosos do que os tempos de fracassos. Terceira coisa, o Espírito Santo simplifica as minhas convicções. Vamos falar juntos, simplifica. Meus amados, o Espírito Santo não é de confusão, não. Nós é que fazemos confusão. O Espírito Santo, ele simplifica tudo. Nós é que criamos um monte de coisa e cheio de coisa, e tem isso, e tem isso, e tem isso. O Espírito Santo não, ele vem e simplifica. Tanto é que quando ele desceu sobre Jesus, ele desceu em forma corpórea de uma pomba, que é um símbolo não somente de paz, mas do quê? De simplicidade. Ele simplifica minhas convicções, o que produz ações que geram maior integração espiritual possível. Mais ou menos assim. O Espírito Santo, ele revela a mente de Cristo na tomada de decisões e nos move na simples direção de fazer aquilo que mostra amor por Deus e amor pelas pessoas. Os rastros, meus amados, do Espírito Santo em nossas vidas são sinônimo de simplicidade espiritual, clareza e integridade. Simplicidade espiritual, ninguém é Deus. Ninguém controla as coisas. Clareza,
podemos olhar as coisas com a mente de Cristo, pelos olhos de Cristo, e ver tudo com clareza. Esse cego aqui, meus amados, o que eu estou vendo? Estou vendo mais ou menos, não sei, agora eu vejo, não sei como que é. Vai lá no tanque de Siloé. Jesus cospe na terra, coloca o lodo nos olhos dele. Vai lá e lava no tanque de Siloé. E aí? O que você está vendo? Não sei. Sou eu mesmo. Enquanto os fariseus, que é isso? Se era cego? Não sei. Quem fez isso? Não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Espera aí. Que movimento é esse? Clareza e integridade. É a qualidade de um ser que não é múltiplo, que não é dividido, que não tem várias caras, que não tem vários olhares. O olhar é um só, o sorriso é um só, o semblante é um só, em qualquer lugar. Quarta coisa, o Espírito Santo me relembra da minha identidade, o que cria segurança interior. O Espírito Santo muda o modo de pensarmos em nós mesmos para criar um homem seguro e aprovado, que busca agradar a Deus. Então, meus amados, olha, preste bem atenção. O homem e a mulher que agrada a Deus é um homem e uma mulher seguros e aprovados. Porque quando nós somos dominados pela insegurança, nós ficamos tentando agradar as pessoas. Não fala isso, ele vai pensar isso de você. Não age assim, ela vai falar isso. Não, 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 não. Pessoas inseguras procuram agradar as pessoas. Pessoas seguras vivem para agradar a Deus. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Amém, meus amados? Lá em Romanos 8, 15, 16 diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o Espírito que está em mim, eu sei que agora eu tenho um Pai, eu tenho identidade, e isso me dá segurança. Amém, meus amados? Saber a nossa identidade nos dá segurança e nos leva a agradar a Deus. Qual é o oposto disso? Um homem inseguro, que batalha pela aceitação dos outros, que busca agradar as pessoas, e que enquanto faz isso, perde a sua identidade. Última coisa, o Espírito Santo me relembra do meu futuro, o que me dá confiança no presente. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amém, meus amados? Quantos podem dizer um amém bem forte? Meus amados, quando um homem se sente bem em relação à visão na direção da qual ele caminha, ele a busca com confiança. O Espírito Santo lembra, meus amados, a todo cristão de quê? Primeiro, um processo bastante específico está em andamento. Qual é? Tornar-nos semelhantes a Cristo. Amém, meus amados? Segunda coisa, é um plano bastante específico para o futuro. E será executado porque nós estamos em Cristo.
Em terceiro, é um plano bastante específico. Amém, meus amados? Por quê? Porque ele é a dança da chegada. Vamos falar juntos, a dança da chegada. Ou seja, meus amados, é um momento no tempo, quando celebraremos a vitória de Cristo e a nossa própria vitória como parte dessa conquista. Amém, meus amados? Como está lá em 1 Coríntios 15, né? Que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo fala assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a lei, mas Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Amém, meus amados? E esse texto lá em Coríntios, ela é uma cantiga de roda, é uma dança de roda. É um texto para você citá-lo dançando em roda. Amém, meus amados? Então essa é a dança da chegada. Ou seja, olhem aqui para mim. A linha da chegada está lá na frente. Assim como a glória que acompanha. Amém? Vamos nos colocar em pé, meus amados. Feche seus olhos agora. Talvez nessa noite você precisa restaurar a sua visão e a sua percepção. Isso só será possível através de você reconhecer a obra do Espírito Santo agindo em seus pensamentos. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar as suas interpretações de situações negativas, com o intuito de trazer clareza à sua vida. Ele pode remoldurar, redimir a sua mente pela mente de Cristo. O Espírito Santo pode remoldar as impressões de suas percepções com o propósito de produzir novas realidades em sua vida. O Espírito Santo também está aqui nesta noite. Ele pode simplificar as suas convicções para gerar em você simplicidade espiritual, clareza e integridade de vida. O Espírito Santo também nesta noite pode relembrar você da sua identidade e criar segurança interior à sua vida. E o Espírito Santo, ele está aqui para relembrar do seu futuro, o que te dará confiança para viver hoje. O futuro é um futuro de glorificação. O futuro é tornar-se semelhante a Jesus Cristo. O futuro está próximo. É a dança da chegada, o momento em que nós celebraremos a vitória de Cristo e a nossa própria parte desta vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.